Felipe Schiller, o presidente estadual do PSTU. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui. Nós vamos iniciar agora a nossa convenção estadual para designar aí as nossas candidaturas das eleições de 2022. Então, queria pedir aí para quem os companheiros e companheiras que são filiados, nós temos uma listinha específica dos filiados, que tem a ver com o registro da ata dessa sessão, mas também nós temos convidados que não são filiados ainda, né? Então, também tem uma listinha aqui dos convidados e tal, são listinhas separadas, só mais para a gente poder anotar ali também no e-mail, informações que sejam mais interessantes para a gente contactar as pessoas, tá bom? Aí a listinha está ali na mesa, mas a gente pode depois circular ela aí para vocês anotarem. Para coordenar os trabalhos hoje aqui, a nossa ideia era convidar duas companheiras que fazem parte do diretório estadual, a companheira Fabíola e a companheira Lara, para coordenar os trabalhos conosco aqui, que está na sua mesa de hoje. Fabíola, Lara. Nesse sentido, eu vou voltar para o plenário e aí a gente entrega aí os trabalhos das companheiras para a nossa sessão. Boa tarde, camaradas. Então, como eu falei, a gente recebe vocês hoje. E para poder compor a mesa também com a gente, eu queria convidar o Demian para se juntar. Vamos depois passar aqui. Então, nesse momento, nós não temos fazer uma saudação para as autoridades, mas não estamos presentes aqui nesse momento. Então, a dinâmica vai ser o seguinte: nós vamos ter duas falas políticas nesse momento. A camarada Lara, primeiro, pelo PSTU, o Demian, pela Revolução Brasileira. E aí, depois a gente segue com os trabalhos da convenção. E aí, eu vou marcar esse tempo, Lara. 10 minutos. 10 minutos, já viu 28? Bom, então, boa tarde, companheiros e companheiras. Muito bom, né, estarmos aqui hoje. Em nome da direção do PSTU Espírito Santo, eu preciso dizer que é uma honra muito grande, uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje na Convenção Eleitoral 2022 do PSTU. Nosso encontro aqui, ele é muito importante porque a gente está vivendo uma crise social e uma crise econômica muito grande. São milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome, que estão desempregados, subempregados, lutando dia a dia para garantir a sobrevivência da sua família. Isso não é qualquer coisa. Para agravar ainda mais a nossa situação, a gente passou por uma pandemia de Covid, né? E as políticas dos governos garantiram ainda mais o desmonte da nossa condição de sobrevivência, né? O desmonte dos serviços públicos, não só nesse governo, mas desde governos anteriores, né? O aumento do preço dos alimentos, da conta de luz, do gás, dos combustíveis, tudo isso deteriora a nossa condição de vida. E, como consequência, a gente vê ainda o aumento da violência, o aumento da intolerância, o fortalecimento das posições mais conservadoras, né? Mais reacionárias. E aí, nesse contexto, qual é a política do governo Casa Grande? É organizar em torno de si uma enorme aliança que vai do PT até o PSDB para garantir que a próxima gestão continue sendo uma gestão da burguesia, continue sendo uma gestão que vai garantir o lucro dos patrões, né? E vai controlar os movimentos sociais, porque diante de uma crise econômica tão grande, a tendência é que os movimentos sociais se insurjam e a gente tenha um fortalecimento da crise social. Daí, essa aliança serve
muito bem para conter essa crise social. O que a gente está vendo, então, é a capitulação dessa esquerda mais liberal, né? Que está defendendo aliança ampla com a burguesia no discurso de que, para evitar a reeleição do Bolsonaro, vale qualquer coisa, né? No final dessas negociações, o que a gente vê é o PT de joelhos, né? O PT não está lançando candidatura para o governo, não está lançando candidatura para o Senado, e vai apoiar a Casa Grande e vai apoiar a Rosa de Freitas. Então, é isso que a nossa esquerda mais liberal está fazendo. Com essa base que o PT quer governar nos próximos anos. É com essa base que o Lula está fazendo aliança para governar nos próximos anos. E o resultado é que dessa aliança, dessa política, não vai sair nada de bom para a classe trabalhadora. Não vai ter nenhuma novidade que interesse a classe trabalhadora. Pelo outro lado, a gente tem a extrema-direita que está se organizando, que está disputando o espaço político aqui no Espírito Santo. Existe uma disputa real de alguns candidatos para serem os preferidos do Bolsonaro, e aí de saída a gente tem o Manato, candidato ao governo, e tem o Brigada, candidato ao Senado, que assim, né, gente, é o crime mais horrível. Mas não são só eles. O que não está faltando aí é candidato querendo ganhar aí uma porçãozinha desses votos mais conservadores, né? E é preciso que a gente... É verdade. É preciso que a gente também pense que, compreenda que uma derrota do Bolsonaro não vai acabar com a ultradireita. Eles vão seguir se organizando, vão seguir disputando o espaço. E aqui nesse estado, que é um estado conservador, isso não vai ser diferente. E vai continuar ganhando trabalhadores com seu projeto nacional. Aí as pessoas dizem assim, mas nem tudo está perdido, então o PSOL, né? Então, não tem. Porque o PSOL, que é um partido eleitoreiro, também, um partido eleitoral, que poderia ser a alternativa do PT, nessas eleições do Espírito Santo estão se coligando com a rede e com a solidariedade. Hoje de manhã foi a convenção deles, né? E aí está fazendo umas coisas que demonstram sua fragilidade. Então, por conta da eleição, por conta da política eleitoral do PSOL, o PSOL já decidiu por apoiar a Lula no primeiro turno, abrindo mão de lançar uma candidatura própria à presidência da República. Aceitou fazer essa tal dessa federação com a rede, que agora já tem uma coligação com a solidariedade também, com o objetivo de superar o coeficiente eleitoral, garantir tempo de TV, ter acesso ao fundo partidário, né? E nesse vale tudo, o que o pessoal vai fazer do Espírito Santo é apoiar o Aldir Barcelos. Isso, Aldir Barcelos, que é um democrata de direita, que tem o apoio do Paulo Artung, que tem apoio de vários setores da direita capixaba. E é isso que o pessoal vai apoiar, o Aldir Barcelos. E as organizações de tradição estalinista, como o PCB e o P, por conta das suas fragilidades, não vão ter candidaturas, né? O PCB já disse que não vai nem fazer convenção, a UP também disse que não vai lançar candidatura. O que eles vão fazer é apoiar suas candidaturas nacionais, né? O PCB principalmente, e talvez declarar apoio para alguma candidatura das outras organizações. Esse é o cenário das eleições em 2022 do Espírito Santo. Então, é diante desse cenário que cabe ao PSDB, junto com a RD e junto com o Polo Socialista Revolucionário, a tarefa de apresentar uma alternativa para a classe trabalhadora. Se não formos nós, não serão outros. Então, a política do Polo foi um grande acerto,
nos permite estar aqui hoje, né? PCB, RB e PSTU juntos, né? E tomara que essas alianças que estão acontecendo também do Brasil afora deem bons frutos, né? E fortaleçam as organizações socialistas em detrimento aí dessas organizações eleitoreiras, né? Da esquerda eleitoreira, porque o que se anuncia é uma debandada oportunista. Então, bom, eu queria apresentar para vocês as nossas candidaturas, né, para o governo do Estado. O capitão da PM, Vinícius Souza, Vinícius é militante da Revolução Brasileira e do movimento antifascismo. Ele é um exemplo de que existem, sim, policiais socialistas, policiais revolucionários, policiais de esquerda, e é uma demonstração de que é possível também uma unidade programática da esquerda revolucionária, né? Então, depois ele vai fazer a fala dele, a saudação dele, mas é uma honra para o PSTU poder lançar essa candidatura hoje, Vinícius. Então, muito gratidão. E junto com o Vinícius, a gente tem a Soraya, né? A Soraya Jabai, que é a nossa companheira. Toma também. Diva maravilhosa, é uma militante nova de partido, mas tem muita experiência na vida política, até por conta da sua profissão. Soraya é extremamente questionadora, pragmática e muito, muito comprometida. Soraya é um dos melhores quadros do PSTU do Espírito Santo hoje. Ela é maravilhosa. Se é questionadora, achava que não com ele. Para o Senado, eles têm um companheiro aí que está conhecido, Felipe Skinter, dirigente da CSP com Lutas, dirigente do movimento sindical dos trabalhadores da UFES, é um militante histórico do movimento estudantil. A Skinter é militante do PSTU desde seus 15 anos de idade, né? É hoje o militante mais experiente do PSTU no Espírito Santo, e nós estamos muito felizes com essa candidatura. A gente tem certeza que você é melhor que ninguém para levar o nosso programa aí e defender o interesse dos trabalhadores nessas eleições. Gente, ruim de palma. O Skinner é candidato ao Senado, né? E no Senado a gente tem 2 suplentes. Então, os nossos suplentes dessa candidatura são o Átila Emilê. Ele não está aqui hoje, ele está no Rio de Janeiro. O Átila, ele é músico, ele é artista da cena do samba capixaba. Ele atuou com o Skinner, ele foi do PSTU lá na época do movimento estudantil deles, né? E ele complementa bem o perfil dessa nossa chapa, que é isso aí, vai desde a polícia militar até o samba, né? Com todas as áreas da classe trabalhadora. E o outro suplente é o Cosme, que é o Cosme, ele é operário aposentado da Vale, né, Sandra? Foi demitido na greve de 89, 88. Depois ele foi reintegrado. Ele foi parte da vanguarda do movimento sindical capixaba lá naqueles tempos áureos. Ele combateu a burocracia, né, dos sítios ferroviários, nunca se rendeu nem à burocracia, nem aos patrões, né? A gente brinca que ele já, desde lá atrás, instintivamente, já estava aí na veia trotskista. O Cosme é o pai do Skinner, né? Ó. A gente lá, os gabinetes do deputado, tem que aprovar também é a parte da
deu um perdão, né? O pessoal, né? Militares aí, cachorro de militares, né? Existia. Existia. Aí existia. Aí foi considerado a existia muito. Pois é. É dessa época aí. Bom, daí a gente já pode ver, né? Da onde que veio essa garra, essa força, essa indignação aí. É isso, gente. Obrigada, meninos. Infelizmente, nossas forças também são poucas, né? Nós não teremos candidaturas a deputado, né? Para as proporcionais, mas a gente tem aí essa chapa linda, negra, chapa bem negra, uma chapa feminina, operária, artista, né, com trabalhadores que representam aí diversos segmentos da classe e que vão defender o programa socialista nessas eleições. Né? A gente não poderia estar em melhores mãos do que a gente está aqui hoje. Então, assim, em nome do PSTU, do Diretório Estadual do PSTU, queria muito agradecer a presença de todo mundo. Faço já o convite para quem não é filiado ao PSTU se filie, tá? E que entre com tudo nessa campanha, porque nós vamos precisar de todo o apoio, de todos os braços, pernas, né? Das redes sociais de vocês, das contribuições financeiras de todo mundo. Nós vamos precisar de todo o apoio possível. Obrigada, Lara. Agora eu passo a palavra para o Demian, da Revolução Brasileira. Boa tarde, camaradas. Vou tentar falar um pouco mais alto, porque estamos sem microfone aqui, né? O sala está cheio, nós temos a transmissão também online. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia, para a gente referendar essa chapa, né? Uma chapa importante aqui para a luta dos trabalhadores capixabas, sobretudo os socialistas, né? Os trabalhadores que têm uma orientação esquerda socialista, já que é a única candidatura à esquerda que nós temos hoje no governo do Estado, né? Como foi colocado aqui pela Lara, nós vimos os partidos do campo da esquerda serem marginalizados durante essa construção para essa disputa de 2022. Eu sou membro da Revolução Brasileira, que é uma corrente interna do Partido Socialista de Liberdade, o PSOL, que talvez primeiro entre os partidos de esquerda tenha sofrido um duro golpe, né, com a Federação Parede. Queria só fazer uma correção do que Clara colocou, não é todo o PSOL que foi a favor dessa federação, né? Uma parcela relativamente maior, mas a gente tem aqui, inclusive, a presença de camaradas, né? Ter saudade que a presença do Gilbertinho, da Liz, que dentro da disputa de partido foram contrários a isso, mas infelizmente derrotados. E agora a gente está vendo esse cenário miserável, né, dos partidos de esquerda aqui que têm candidaturas majoritárias no campo da direita, dos interesses do grande empresariado, dos interesses internacionais atuando aqui no nosso Estado, porque isso existe, inclusive, embora seja pouco debatido, pouco conhecido, né? O Espírito Santo cumpre um papel fundamental para a circulação e acumulação de capital internacional. Não sei se vocês sabem, mas o nosso porto aqui é responsável por praticamente 40% das exportações, da circulação de mercadorias no nosso país. Porto, e a gente vê ali no centro, bonito, mas existe um conteúdo, né, mais complexo nisso, que a gente precisa tentar entender também. Exato. Inclusive, recentemente privatizado, né? Que é um absurdo. Então, nós da Revolução Brasileira, por nos colocarmos contrários dentro do PSOL a essa federação, já prevendo, né, textos e artigos que a gente publicou meses antes, prevendo um resultado horroroso para a esquerda capixaba como um todo, a gente propôs, então, que o nosso militante, ministro Souza, pudesse disputar as eleições por filiação democrática ao PSTU, né? Uma vez que a gente sabia que, infelizmente, pelo pessoal não poderíamos ir embora, nosso desejo também fosse esse.
Então, a gente tem essa disputa esse ano, uma disputa muito aparentemente polarizada. Por que aparentemente polarizada? Porque nós temos uma disputa em nível federal entre um candidato que a imprensa considera como da extrema esquerda e outro como um candidato que é considerado a extrema direita, né? Então, essa seria a polarização. Quando, na verdade, na interpretação da Revolução Brasileira, naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental para o sistema capitalista, para o modelo de acumulação, os dois candidatos cumprem a mesma função, né? Não é à toa que alguns outros partidos, o próprio PSTU, vai disputar as eleições usando a candidatura própria, outros partidos de esquerda, o PSOL não, infelizmente não. Mas no frigir dos ovos, a gente vai ter uma economia, né, uma política econômica muito parecida com o que vem sendo desde o final da ditadura, com a abertura, né, com vários presidentes, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e o próprio fascista Bolsonaro, encampando sempre uma política no sentido de entregar as riquezas nacionais e facilitar o acúmulo do capital, sobretudo de empresas estrangeiras, né? E isso tem aprofundado a nossa dependência econômica, tecnológica, cultural, política, de todas as ordens que você explicar, e, consequentemente, o nosso subdesenvolvimento como nação. O Brasil é a quinta nação do mundo em extensão territorial, atrás de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Nós estamos em quinto lugar. Olha o desenvolvimento, apesar das contradições e tudo mais, que esses 4 países que estão à frente do Brasil têm, e olha o Brasil, né? Praticamente uma nação nanica, embora seja gigante. Então, a gente precisa ter um projeto de resgate, né, do desenvolvimento nacional para os trabalhadores, desenvolvimento da nossa tecnologia particular, que a gente não dependa das tecnologias estrangeiras, como acontece hoje, desenvolvimento científico, desenvolvimento cultural, né? Então, é fundamental que a gente tenha um desenvolvimento cultural, que a cultura brasileira chegue ao povo brasileiro, não apenas essas coisas importadas e que nada tem a ver com a nossa cultura. E nós entendemos que só é possível alcançar isso a partir do processo de ruptura com esse sistema que nos coloca em um lugar de dependência e de subdesenvolvimento. Então, a gente vê com muito bons olhos, no caso aqui do Espírito Santo, essa candidatura, essa parceria que a Revolução Brasileira cumpre com o PSTU nessas eleições, mas clama também, chama toda a esquerda socialista, todos os trabalhadores que têm consciência de classe, que entendem os riscos que nós estamos passando agora, os partidos políticos, o PSOL, o PCB e todos os demais partidos que se identifiquem com a luta pelo socialismo e pela soberania nacional, que possam encampar e defender essa candidatura, que é a única do campo de esquerda, já que os outros partidos da ordem, né, que nós costumamos chamar de esquerda liberal, fizeram articulações que acabaram anulados ou neutralizados nos seus programas, nos seus intentos, né, por maiorias internas do partido, embora esses partidos tenham também oposição a esse modelo e tenham tentado, com as suas forças, neutralizar isso. Então, essa é a nossa mensagem aqui. Nós acreditamos que vamos ter uma disputa difícil, né? Nosso tamanho aqui, enquanto agrupamentos, pequeno, mas nós temos energia, nós temos garra, nós temos uma correta leitura da realidade e vamos tentar levar isso a todos os cantos do Espírito Santo, de maneira a promover a candidatura dos nossos camaradas, né? E, quem sabe, né, colocar para o povo capixaba a necessidade de uma ruptura radical com um modelo que superexplora cada um de nós, que retira a nossa renda, que nos oferece alimentos contaminados com agrotóxicos, que nos oferece a exploração como um todo para a população negra, sobretudo, que é a característica principal aí da classe trabalhadora brasileira, né? Mulheres,
Então, a gente precisa superar essa condição. E isso precisa ser já, para já. Não dá para esperar para daqui a alguns anos. A gente tem que começar agora, todos aqueles que têm energia, força e decisão para fazer. Então, a gente agradece e vamos continuar a cerimônia aqui de maneira a reafirmar essas candidaturas. Obrigado. Eu queria saudar a presença do Humbertinho, se assim desejar convidá-lo para fazer uma fala de saudação da boa tarde, camaradas. Eu queria agradecer imensamente o convite feito pelo Espírito, pelo amigo capitão, estamos aí, e estar presente aqui nesse evento, que é um evento muito significativo, como ele já falou. Aqui estão as 3 candidaturas de esquerda escolhidas aqui no Espírito Santo, né? E eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade é muito grande, viu, Vinícius, porque vai caber a nós a inverter o debate que vai estar sendo colocado nessas eleições, né? Nós sabemos que os falantes do lado de lá, boa parte deles tem o DNA bolsonarista. Então, essa tarefa nossa é fazer justamente esse contraponto, essa contra-narrativa que a gente vai ter que construir e mostrar que tem muita gente no Espírito Santo que não concorda com esse discurso colocado entre eles e que está necessitando de ouvir um discurso que faz o contraponto, e nós somos os únicos que vamos conseguir fazer isso, né? E a gente vai falar dos problemas dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas negras, das mulheres, enfim, e todos aqueles segmentos que o Estado se nega a ter um olhar mais perto e tentar resolver os problemas do nosso povo. Então, nós vamos ter essa tarefa, né? A gente vai ter que qualificar esse debate nesse sentido, né, que a ruptura, uma vez que a gente não pode fazer através das nossas energias nessas coisas, mas nesse processo nós podemos acumular bastante, né? Acumular bastante nesse projeto. Então, nós somos uma tarefa bastante grandiosa pela frente, desafiadora, né? E a gente está com muita energia para fazer isso, né? Então, eu acredito que essas candidaturas vão fazer diferença. Meu nome está colocado para senador, e nós estamos numa candidatura, não sei se o Vinícius sabe que a gente está construindo tudo mesmo, uma candidatura coletiva para o Senado, né? Por conta dessas coisas aí da federação, nós tivemos que tirar uma candidatura federal e a gente deslocou a companheira Rafaela Machado para trabalhar, para fazer essa caminhada comigo como co-senadora, né? Então, assim, vai ser uma campanha muito bonita, uma campanha que eu tenho certeza que vai sair vitoriosa, né? E a gente tem que ter uma tarefa a suplementar, deixa a minha fala. A gente vai derrotar o Bolsonaro no voto, mas não vai ser fácil. Só no voto a gente não vai conseguir. Enfim, então nós temos um calendário, viu, a gente vai conversar sobre isso. Eu faço parte da Coordenação Nacional do Fórum Bolsonaro, e nós temos um calendário daqui para frente de muita mobilização, que vai ter seu momento culminante no dia 11 de setembro. Por que 11 de setembro e não 7 de setembro? Para justamente a gente mostrar força, porque no dia 7 de setembro eles vão mobilizar muita gente para essa história de golpe, não sei o quê, e a gente quer dar a resposta no dia 11 de setembro, né? E no meio do caminho a gente tem várias outras datas, dia do estudante, grito, discurso, enfim. Então a gente vai derrubar o cara no voto e nas ruas. E muito obrigado, parabéns para o STU, e vamos todos à luz. Obrigado. Queria saudar também a presença da Anne, candidata a deputada federal pelo PSOL também, a Gris, também do PSOL, e convidar a Maria Helena do Insight de Fascismo também, saudando a camarada, para fazer uma fala.
Então, boa tarde a todas, a todos. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu confesso que, na minha experiência de vida, esses tempos de agora estão muito desafiadores. E, enquanto trabalhadora, você quebrar essa hegemonia, esse discurso hegemônico de violência, de uma falsa paz social que não existe, né? Tem sido muito difícil. Eu ouço dizer que vai ser difícil contar essa história, mas é muito mais difícil, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, viver essa história. E é isso que a gente está suportando. Nós estamos nesse momento da eleição, embora a gente saiba o limite da democracia representativa, né? É um momento que os trabalhadores precisam colocar suas bandeiras, defendê-las, mesmo com as dificuldades. E entendo e agradeço muito ao PSTU e à Revolução Brasileira, acolher o Vinícius, né, que é o policial antifascista, que está conosco nesse movimento internacional, um movimento muito novo, que surgiu em 2015, se organizou um pouco mais em 2017, 2018, então a gente ainda está se organizando. Mas temos a surpresa de já ter os candidatos, né, comprometidos com a luta dos trabalhadores. Estamos muito honrados, todos nós, todas nós, temos isso como candidatos do Estado. Entendemos que é uma luta árdua, que exige muita coragem dele, principalmente por ele ser militar, né? Assim como é para os trabalhadores desafiador. Embora sendo mais maioria na sociedade, o Espírito Santo é um retrato bem claro disso, né? Como quem é dono dos meios de produção, da riqueza produzida, tem também o domínio da narrativa, porque os conflitos, né, com os quilombolas, com os indígenas, nós temos de tudo no nosso Estado, mas todos são silenciados. Então, a nossa obrigação é de estar dando voz a quem é silenciado. E essa candidatura, né, do Vinícius Souza, dos demais companheiros todos, ela tem essa obrigação de dar voz aos que estão silenciados. Se formos falar de violência, é um Estado extremamente violento, né, com a juventude negra, é de extermínio mesmo. O Estado não comparece com os serviços e a polícia só vai no confronto, do extermínio. A questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança. Então, é um sem número de violência. Então, a nossa tarefa é grande. Parabenizo o Vinícius pela coragem, os demais companheiros, e estamos juntos, tá? Então, dando um prosseguimento, então, a nossa convenção, agora eu passo para a apresentação mais formal das nossas candidaturas, né? Por isso, então, eu queria convidar o capitão Vinícius Souza, que é quem vai nos representar enquanto candidato vai completar essa chapa como nossa governadora. Nós vamos compor
Depois a gente convidar também o camarada Felipe Kiser, que é o nosso candidato a Senado. A suplência, o primeiro suplente do nosso camarada Átila, que hoje não pode estar aqui, porque ele está no Rio, fazendo o samba dele. Mas, e também, o nosso terceiro suplente, aí eu passo agora para a apresentação do primeiro, o speaker, que vai falar sobre o programa de governo dele, e depois eu passo a palavra automaticamente, se eu precisar só pronunciar isso. O Felipe termina a fala dele e a gente vai para a fala da apresentação do programa de governo do capitão. No lado de cá também, por favor. Obrigada. Gente, então vamos lá. Eu vou falar aqui. Não sei se tá bom. Eu acho que eu vou lá de perto, né? Está muito empolgada, né? Primeiro, então, novamente, queria agradecer a presença de todos, né, companheiras e amigos aqui de longa data, né? O camarada que captou o PSTU, camarada que está aqui atrás, e outros que vieram depois dessa jornada, dessa militância. Então, valorizo a presença de cada um que está aqui. Né? A gente sabe que a gente tem uma trajetória, uma história em comum, que tem a ver com a história da necessidade da nossa classe, da classe trabalhadora, de sobreviver e de transformar a sua realidade nesse processo, né, de enfrentamento ao capitalismo que nos explora, nos expolia, nos faz passar tantas necessidades. A nossa candidatura ao Senado, ela tem alguns desafios. O primeiro desafio é fortalecer a candidatura nacional que o PSTU apresenta nessas eleições, que é a candidatura da companheira Vera, né, a companheira que é sapateira, companheira da classe trabalhadora, mulher negra, nordestina, e que expressa exatamente aquele setor mais explorado, é o setor que é mais oprimido da classe trabalhadora, que são as mulheres negras. Então, é um nome muito forte, já participou das últimas eleições, e que nós novamente apresentamos para representar o programa do socialismo, o programa da revolução, para a transformação do Brasil. E junto com a companheira Vera, nós estamos apresentando também a companheira Raquel Tremembé, que é uma liderança indígena do estado do Maranhão, há todo um movimento muito forte de articulação do movimento indígena e do movimento quilombola do Maranhão. Não sei se vocês sabem, no Maranhão existe uma associação chamada Quilom, que coordena mais de 300 comunidades indígenas, é uma associação que é filiada à SESB Comunas, comunidades quilombolas, indígenas, e que a Raquel é uma das lideranças desse movimento. Então, é um orgulho para nós, como expressão do que é o polo socialista revolucionário, dessa articulação que nós temos feito, e que a Raquel representa nessa chapa de uma mulher negra e uma mulher indígena para a presidência da República. Então, é fundamental a gente fazer esse marco, né, de que não se trata de uma candidatura isolada, de um projeto particular e pessoal, e sim de um projeto que está articulado com um projeto nacional de transformação do Brasil para construir um poder a partir da classe trabalhadora, a partir dos conselhos populares, a partir de um programa de expropriação da burguesia e transposição, né, dos recursos para a mão da classe trabalhadora, daqueles que produzem as riquezas para ser aqueles também que vão gerenciar, né, a distribuição das riquezas no sentido da construção da igualdade, né, que é aquilo que a gente procura na sociedade socialista. Então, é necessário, fundamental que a gente fortaleça essa candidatura. Sabemos,
né, que muitas das pessoas que são simpatizantes da candidatura de Souza, a minha candidatura, vão votar em outros candidatos, né, para presidente, sabendo que isso é parte do debate político, mas nós estamos aqui para apresentar também essa candidatura nacional, queremos convencer os companheiros e companheiras de que a candidatura da Vera e a candidatura da Raquel são parte dessa transformação. Né? A Vera, e a Raquel, a vice-presidência. Isso não tinha. A Vera para presidente e a Raquel como vice-presidente. Amanhã é a convenção nacional do PSDB que nós vamos homologar o lançamento dessas candidaturas. Em segundo lugar, eu acho que é muito importante também colocar a necessidade que a gente estabelece como estratégia para a nossa candidatura, que não é uma candidatura dentro da ONU, não é uma candidatura que busca meramente fazer o jogo da burguesia, cumprir, né, todo o esquema que a política nos impõe. Ao contrário, nós somos uma candidatura que questiona o sistema, uma candidatura que questiona toda a estrutura política e social que está colocada. Por exemplo, o PSD é um partido que não recebe o fundo partidário, né, pelas regras e pela estrutura que está colocada. Mas é um partido também que sempre defendeu que não existisse, né, esse fundo partidário para financiamento dos partidos. Então, isso é uma coisa que é parte de uma noção da necessidade da independência da organização da classe trabalhadora. Os partidos, quando ficam dependentes, né, do fundo partidário, de recursos do Estado, ou mesmo de recursos da burguesia, eles começam a fazer todo o jogo que a burguesia quer para não poder perder a sua legalidade, perder a sua estrutura. O PSDB é diferente disso. O PSDB é financiado pelos trabalhadores, pelos militantes que constroem esse partido. Então, esse espaço aqui, a sede que a gente acabou de abrir, é resultado do esforço militante mensal das contribuições que a gente faz no partido. Sem essa contribuição da militância, nós não temos condições de ter uma sede, de ter uma bandeira, de ter um panfleto. Então, essa independência financeira ela é fundamental para a independência política do partido. Então, a nossa campanha vai ser financiada 100% com dinheiro dos trabalhadores, com a contribuição militante, com a contribuição dos simpatizantes. Nós já abrimos aí uma vaquinha virtual para pedir contribuição, já tem alguns companheiros que estão contribuindo, e precisaremos de muito mais contribuições. Porque aqui não entra dinheiro do patrão. Aqui o patrão não vai financiar a nossa independência política, ela vai se dar a partir da contribuição e das campanhas que a nossa trabalhadora fizer. Não vamos ter dinheiro para fazer 1 milhão de funcionamentos, ter um monte de comitê de campanha, lamentavelmente é a condição que está colocada. Mas a independência política da nossa candidatura é garantida a partir disso. Isso é um princípio da nossa organização. Outra coisa que está colocada é a necessidade de se enfrentar com a burguesia no seu sentido mais profundo. O Brasil é um país muito desigual. O Brasil é um país em que 6 brasileiros detêm a riqueza de 100 milhões. O que os 100 milhões de brasileiros recebem por ano é o que 6 brasileiros, o dono da Ambev, o dono do Parinho, eles têm esse dinheiro. Então, você pensa o tamanho dessa desigualdade. É um país em que 1% detém mais de 50%, 1% dos latifundiários detém mais de 50% das terras produtivas do país. Enquanto a gente tem, né, tantas pessoas sem terra, né, o alimento aumentando de preço, sendo que a gente poderia ter uma reforma agrária, poderia estar combatendo o agronegócio, que está destruindo a floresta amazônica. Então, essa desigualdade é parte da estrutura social do Brasil. O programa do PSDB é para se enfrentar exatamente com essa desigualdade. A gente tem 315 bilionários no Brasil hoje. O programa do PSDB é: nós vamos expropriar esses 315 bilionários. As empresas e as riquezas deles têm que ser socializadas. Para acabar com a fome, para acabar com a miséria, para fazer reforma agrária, tem que acabar com essa concentração de renda. Isso é parte do projeto do PSDB. Por isso que nós não vamos nos coligar com a burguesia, por isso nós não vamos ligar para Renan Calheiros, não vamos nos juntar com a vereadora aqui, a senadora Rose de Freitas, não vamos nos coligar com o Ricardo Ferraço, porque para implementar esse programa não tem interesse com a burguesia, com a Luísa Trajano, né? Então, com esses setores que representam tanto a burguesia industrial, quanto o capital, assim como os donos dos grandes latifúndios.
É necessário se enfrentar, esses são os nossos adversários. Enquanto a gente não trouxer esse enfrentamento, será impossível, de fato, a gente conseguir uma transformação profunda na sociedade. É necessário também a gente se enfrentar contra a direita, seja Manato, seja o Magno Malta, obrigado aí. Esses setores querem expressar o que há de mais reacionário. Aqueles setores que querem, inclusive, nos exterminar fisicamente. Querem fechar os nossos sindicatos, atacar as nossas sedes, atacar os nossos movimentos. Então, é fundamental que a gente discuta a auto-organização, a autodefesa do movimento, e também que a gente discuta o enfrentamento dos setores fascistas com a milícia, com os setores aí que são financiados também pelo agronegócio, os jagunços, que atacam os territórios quilombolas, os territórios indígenas, para a gente garantir, inclusive, a defesa dos territórios dos povos da floresta, é necessário se enfrentar com o agronegócio. Não dá para se juntar com os donos do agronegócio e como é que você vai garantir a demarcação das terras indígenas? Então, nós estamos falando de independência de classe. Esse é um princípio fundamental da candidatura do PSDB. E é isso que não está sendo cumprido nas outras candidaturas da esquerda. As outras candidaturas estão buscando a conciliação com a burguesia. O que é essa busca do PT com o MDB nesse momento? O que está acontecendo? É justamente buscar os setores da burguesia para conciliar com esses setores e governar com eles. Da mesma forma, nós não podemos aceitar uma coligação como o pessoal está fazendo com a rede, no sentido de a rede é um partido financiado pelo Itaú, tem o dono da Natura, dentro desse partido, aqui o Aldívax, Marcelo, é necessário construir independência de classe. Mas a gente está fazendo um debate para dentro dos governos, inclusive dentro do pessoal, estão fazendo esse debate também. Sabem que isso é um caminho equivocado que leva o partido à destruição. E para construir independência de classe, combater a burguesia, levar a classe trabalhadora à revolução socialista, nós vamos ter que nos enfrentar com esses setores. É esse o projeto que nós estamos colocando. E é dentro desse processo que nós vamos apresentar um problema específico do STU. Suspensão do pagamento da dívida externa, vou concluir, a revogação da emenda constitucional 95, que é a PEC do teto dos gastos, que restringe os recursos das áreas sociais, e assim como esses outros elementos, né? A reestatização das empresas privatizadas, né? Atacar aí os 315 bilionários, estatizar essas empresas, reestatizar essas empresas que foram privatizadas, como a Vale, a Petrobras, que vive um processo também de privatização. Então, todo esse processo é para quê? Para que os trabalhadores voltem, né, a ter domínio sobre o que eles produzem. Né? Isso é, de fato, a expressão concreta do que nós defendemos no socialismo. Então, para concluir, esse é, na essência, o programa do PSTU. E são essas as ideias que nós estamos colocando nas eleições para defender. Ah, mas vai ter muita gente que não vai gostar, mas se o que a gente está colocando for aplicado, a maioria, a massa, aqueles que estão passando fome hoje, estão passando necessidade, estão morando na rua, em condições de rua, esses setores que são os mais prejudicados com a exploração capitalista, esses setores vão ser contemplados. Então, não estou nem um pouco preocupado com os 315 bilionários. Se você pegar desses caras, der 1 milhão para eles ainda continuarem vivendo e estacionando no resto, eles vão viver muito bem e o restante nós vamos distribuir para os trabalhadores. Eu estou pensando se eles merecem esse 1 milhão, inclusive, tá certo? Mas é só para a gente ter uma noção do que é que nós estamos falando como transformação social. É necessário a gente voltar a falar sobre socialismo, falar sobre revolução da classe trabalhadora. Esse é o papel da nossa candidatura. E queremos contar com o apoio de cada um que está presente aqui, daqueles que nos assistem. Passa agora a palavra. Aqui a gente pode falar isso, porque ele está pedindo para eu falar, mas eu não tenho esse hábito de falar em público, e aí eu vou pedir desculpa a vocês. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com história, eu estou descobrindo esse negócio aqui agora. Eu não estou em condição. Pelo amor de Deus, eu sou muito sincera. Então, na verdade, eu estou no partido tem uns 3 anos, né, e
depois de muitos anos afastado politicamente de qualquer coisa, né? Porque desde que o PT se uniu, na época que o Lula ganhou a primeira eleição, com aquele empresário que esqueci o nome agora. José de Alencar. Você é bom de nome pra caramba, Luciano, ele fala tudo. Então, quando o PT se uniu, José de Alencar, eu parei de votar em PT, parei de ser simpatizante do PT, e aí eu me afastei completamente de política. Fui me identificar com o PSTU, com tudo isso que o Icida falou. Né? E aí as pessoas assim, qual é a sua idade? Você vai se meter com essas coisas? Porque, né, 62 anos, aposentado, já era para estar em casa dormindo. Mas não é o meu papel. Não conseguiria jamais fazer isso. Eu acho que eu posso não ver a revolução, mas eu sonho com ela. E os meus netos vão ver. E eu estou aqui plantando essas sementes. Esse é o meu objetivo. Tinha razão, não tinha hora. Eu te conheço desde deputada. É bem diferente de vocês. Tá ótimo. Posso avançar? Ok. Camaradas, boa tarde. Boa tarde. Eu estou muitíssimo honrado de estar aqui nesse local, merecendo a confiança e a atenção de pessoas que eu tenho uma admiração tão grande. Tá? Pessoas que talvez, nem me conhecendo, estavam influenciando muito no modo de pensar, no modo de atuar. Influenciando. E nós estamos, eu digo, as pessoas pensam nos policiais e falam, poxa, é uma categoria que serve ao sistema, serve à burguesia. De fato. Mas não é a única categoria que serve à burguesia. O projeto da burguesia, do capitalismo, colocar justamente a classe trabalhadora, toda ela, para servir a burguesia, explorando o trabalho da classe trabalhadora. É que a burguesia faz, constitui isso que ela considera a riqueza dela, mas a riqueza expropriada da classe trabalhadora. Esse processo, ele ocorre, é verdade, de maneira distinta. Quando a relação é com trabalhadores da chamada iniciativa privada, trabalhadores, servidores públicos, dos aparelhos ideológicos do Estado, e de uma maneira também específica para os trabalhadores dos aparelhos repressivos do Estado. É verdade que existe uma maneira diferente do Estado tocar, conduzir através de ideologias específicas para cada um desses públicos. E é bem verdade também, eu reconheço, que para o público policial, essa ideologia ela é massificada e o Estado tem sido competente. Tá? O Estado, enquanto um instrumento moderno da classe dominante. Eu digo classe dominante porque são projetos que começam antes do capitalismo. É uma classe dominante. Que passa a ser a classe econômica dominante, como nós entendemos, né, das frações burguesas, a partir sim do advento do capitalismo. Nós estamos num momento já avançado, uma etapa avançada do capitalismo, como definiria Lenin, a etapa avançada do capitalismo, que é o imperialismo. Isso está evidente. As frações da burguesia, a fração latifundiária, a fração comercial, a fração industrial remanescente, todas essas frações, elas obedecem, estão associadas, porém obedientes a uma fração financeira. O imperialismo nos impõe um modelo de dependência econômica que já existia, e hoje é uma dependência, um modelo de capitalismo dependente rentístico que nós temos funcionando no Brasil e funcionando na periferia do mundo, de maneira geral. Em resumo, é o roubo das nossas riquezas. É o roubo das nossas riquezas.
para isso que esse sistema opera. O custo disso é a miséria do povo. Mas esse testemunho não é dado somente no Brasil. Nós precisamos, portanto, de uma revolução internacional. Não há dúvida nesse sentido. Por que teorizar, então, a questão nacional? Uma frase de Trotsky deve ajudar a responder essa questão. Nos países latino-americanos, é claro que eu estou pegando uma passagem específica de uma perguntada para a gente, nos países latino-americanos, o fascismo é a expressão da dependência mais servil do imperialismo. Nós estamos agora diante de um governo inegavelmente protofascista. Há 100 anos, um revolucionário apresentava essa questão. 100 anos. Na nossa leitura, está um pouco menos de 100, já década de 20, 90 anos. É preciso, camaradas, pegando aqui alguns pontos anotados, para não deixar de falar nenhum aspecto aqui das minhas colocações iniciais. Depois eu vier para falar mais livremente. É preciso, portanto, nós temos uma compreensão, as opressões estruturais, pautas chamadas identitárias, elas estão sendo muito mal conduzidas pela esquerda, pela vanguarda de esquerda, infelizmente, por obra do imperialismo se meter nesses temas. Portanto, nós temos uma vanguarda própria, que dialoga com as trabalhadoras sobre cada uma dessas opressões culturais. Cada uma delas sobre a população indígena, população negra, sobre as mulheres, sobre gays, lésbicas, transexuais. Todas e cada uma das opressões culturais têm que ser colocadas, mas com a firmeza e a radicalidade que o anticapitalismo exige. Sobretudo num país periférico, nós não temos condições, com todo respeito ao modo como essas pautas são tratadas no centro capitalista do mundo, elas são, a opressão é a mesma em qualquer lugar do mundo, mas ela se expressa em níveis distintos e em realidades distintas. Por isso, e por outras questões, teorizar a questão nacional e exigir uma tradição política para tratar dessas questões, para que não sejam questões utilizadas por uma elite política que representa o que está acontecendo. O camarada acabou de mencionar, na fala que antecedeu, como partidos da ordem tratam essas questões, né? Fazendo meio que uma digestão, fazendo, eu diria, tentando uma adequação do sistema capitalista a essas necessidades e operações estruturais, potencializadas, quando não causadas, pelo sistema capitalista. Certo? É de uma hipocrisia muito grande tentarmos dar reparo nesse sistema. Isso é verdadeiramente viável. E quando eu falo de revolução, algumas pessoas me dizem, bom, isso aí é um tremendo idealismo. Não. Isso é materialismo. Idealismo é acreditar. Idealismo, a meu ver, é acreditar que, de repente, a burguesia vai se tornar essa coisa filantropa, que vai para a África e fazer doações. Esse papel que, infelizmente, dada a influência que o capital tem sobre os veículos de imprensa, dada a influência que ele tem sobre o domínio que ele tem do Estado, de todos os aparelhos, inclusive a educação, não deixamos fazer essa crítica a nenhum dos segmentos do Estado, a imprensa, a quem for necessário criticar, compreendendo que ali está
uma classe dominante investindo, ditando a pauta. É muito preocupante porque o papel que tem sido cumprido por esse imperialismo na África, será que o papel, de fato, é levar ajudas humanitárias? É isso mais relevante que na África e também na América? Os Estados Unidos têm mais de 10 bases militares na Colômbia. Acabaram de promover uma guerra, promovem essa guerra na Líbia. Tá? Uma gestão democrata, entre muitas aspas, imperialista. Não há nada que se aproveite dessa política imperialista. Ela deve ser toda ela rejeitada. Trazendo para um histórico dessa relação que se estabelece aqui, a Revolução Brasileira, o PSTU, o Partido Socialista Revolucionário, fizeram lá atrás, no início do ano, a leitura do cenário que se apresentava em específico aqui no Espírito Santo. Compreendendo tanto que é necessário tratar a questão nacional. Na mesma linha, é necessário tratar aqui no nosso espaço, no Estado do Espírito Santo, em cada um dos estados, o tema da Revolução e da organização da classe trabalhadora. Aqui no Estado, nós não tínhamos a perspectiva, era evidente, não teríamos uma candidatura se apresentando, uma candidatura para a classe trabalhadora. Ainda que com nossas críticas, ainda que limitada, nós não teríamos essa candidatura. Não fosse essa iniciativa. Não é difícil constatar que o governo do Estado, o governador Renato Casagrande, que é candidato à eleição, digamos assim, é identificado aí, por vezes, pelo discurso como menos à direita, né? É de centro, como alguns dizem. Vejamos, vejamos se é progressista, se é progressivo. Um governo que terceiriza a saúde pública, que coloca o trabalhador da saúde numa condição humilhante e precariza o serviço. Um governo que privatiza a AES Gás, empresa lucrativa rentável, pouco mais de 2 ou 3 anos, não tem uma dívida para pagar. Empresa altamente rentável. Capitalizou o chamado fundo soberano, ao invés de empregá-lo na saúde, em plena pandemia. Aproveitando do fato de que dificilmente alguém no Brasil poderia ser criticado diante de uma gestão de um pronto fascista, barulhento, gritador, bizarro, desrespeitoso, tosco, a verdade é essa. Que nos ocupava a todos e nos distraía a todos com um discurso que não fazia mais do que encobrir a política econômica praticada na maioria dos estados da federação, incluindo o Espírito Santo, sem tirar em conta. É a mesma política do Paulo Guedes. É a política econômica do Espírito Santo. E não foi implantada pelo governador. Ele dá continuidade à política já implantada lá desde Paulo Arthur. Essa continuidade. O secretário de Fazenda, Bruno Funchal, foi secretário do Tesouro do ministro Guedes, do governo Bolsonaro. São o mesmo grupo, são o mesmo Estado, a serviço da mesma casa dominante, privatizando nossas empresas. Sabe, camarada, é muito difícil falarmos de educação, de saúde, com a nossa riqueza sendo tomada na mão grande, como tem sido tomada. Não é qualquer coisa. Não paga 1/5 do maquinário de uma estrutura da Vale. A mais modesta delas. Não paga 10 bilhões. Ela, no ano passado, apenas lucrou, o que sobrou em caixa. 121 bilhões. O direcionista, nenhum real do povo brasileiro, que construiu essa empresa. E que fosse a empresa embora, que levasse, não o equipamento. Mas eles levam o nosso minério. E agora pertence a eles. Isso não pertence a eles. Reverter esse assalto é uma obrigação que se impõe à nossa geração. Nós não passamos pelo constrangimento, certo?
de entregarmos um país assim tão passivamente, assaltado, desprovido de tudo, na miséria, para as gerações futuras. Eu tenho 3 filhos, é o mínimo da responsabilidade, eu não quero fazer isso. Certo? Eu vou trabalhar com as minhas poucas forças, com todas elas, ao lado de companheiros e camaradas que estão organizados na luta da classe trabalhadora. Eu não posso me sindicalizar como militar que sou. Eu não posso ter filiação política como militar que sou. Eu vejo muita gente que poderia se sindicalizar e ter filiação política e que não cumpre esse papel. Mas vamos lá. Cada um tem o seu tempo. Certo? O nosso tempo é esse. De buscar a coesão, a integração, de convocar todas as frentes de esquerda, vejam, por toda a humildade que me cabe. Todas as forças de esquerda, que independente de tom e coloração, não deixarão de ouvir nossas críticas. Como não deixarem de ouvir as críticas que vierem. Mas convocar para essa missão urgente, porque todas as demais candidaturas se propõem a privatizar a privatização do porto, obra do governo federal, foi assistida e aplaudida por um governo que é chamado progressista. Eu tenho visto a militância do Partido dos Trabalhadores, a militância do PSOL, eu tenho visto essa militância descontente com isso, insatisfeita com isso. E as burocracias partidárias não podem jamais servir de freio a essa militância num esforço necessário para frear a entrega do nosso futuro. Não há dúvida de que o PSTU e a Revolução Brasileira, a sua organização, têm diferenças teóricas. Ou seríamos uma mesma força, organização política? Nós fazemos a leitura de que, nesse momento, não se compara. O que nos une é infinitamente superior e não impede que nos façamos as críticas necessárias, certo? No sentido da organização da classe trabalhadora para a Revolução Brasileira, no sentido de organizar a população e a classe trabalhadora em conselhos populares que façam a gestão da riqueza que pertence ao povo. Não é demais propor isso? Que cada órgão público tenha a sua gestão, seja conduzido administrativamente pelos próprios trabalhadores, pelos servidores, que seja, portanto, a administração e a gestão eleita pelos trabalhadores, seja a tropa da Polícia Militar elegendo seu comandante administrativo, seja a equipe da CESAM elegendo as suas chefias, todas elas as direções, mas controladas pelo Conselho Popular das comunidades. Isso é viável, isso é necessário. Inviável e idealismo é acreditar que, nesse ritmo, assistindo ao assalto, ao povo na miséria, a classe trabalhadora superexplorada, vítima de uma violência crescente, nós iremos aqui continuar tentando responsabilizar um policial, tentando responsabilizar um professor que não está dando conta, e vamos assistir geração após geração a miséria se agravar, a violência policial se agravar, a qualidade do ensino piorar, porque não é respeitada a saúde mental desse profissional. No mínimo. Senhor, 5 minutinhos? Obrigado. Eu vou encerrar, mas eu ganhei 5 minutos. Também está lá o presidente. Então, camaradas, eu acho que os pontos centrais que eu me propus a abordar estão colocados. Então, quero apenas aqui, nesse final, reforçar esse nosso chamado, que para mim é a razão de grande satisfação para 2021. Camarada Brice, sabe? Vimos que as forças políticas estão na militância, a força está nos quadros, a força não está na burocracia de qualquer legenda, por mais meritória que ela seja, mas das suas falhas,
ela deve ceder à militância. Se são, de fato, organismos democráticos, devem compreender o papel da militância. Não devem interditar o debate e o correto posicionamento de sua militância. Nós temos condições, com a esquerda capixaba, temos condições de frear. Temos condições, plenas condições, de frear esse projeto de privatizações. E digo mais, de promovermos um Baneste 100% público, que é com essa há mais de um século em países que adotaram a revolução, como, por exemplo, a Rússia leninista. Creches, em tempo integral, uma universidade que não faça acepção de pessoa como vestibular, mas uma universidade cujo acesso seja aberto e livre, do direito à educação, e tem que ser respeitado esse direito. Certo? Nós temos toda a condição, enquanto povo, enquanto nação, de oferecer isso. Mas o Estado não está a serviço da classe trabalhadora. O Estado, por sua natureza, não serve à classe trabalhadora. Somente uma ruptura com esse modelo de Estado, somente uma ruptura com esse sistema político, no meio da revolução, é capaz de codificar esse diagnóstico e nós oferecemos para as gerações futuras, para as nossas crianças, dignidade, o alimento, o teto, o básico, muito mais do que o básico. Paradas, eu novamente agradeço muitíssimo a atenção de cada um e cada uma dos camaradas aqui presentes, a essa fala nossa que é feita com muita humildade. Como eu disse, não sou mais preparado, não digo que pessoalmente sou melhor do que ninguém, mas nós, sem dúvidas, estamos defendendo o projeto da classe trabalhadora. Há 2 projetos. Eram 9 candidatos, agora parece que já foi para meia dúzia. Eles se unem, se casam, trocam gentilezas e o programa deles é o mesmo. Existem 2 programas apenas, colocados pelo governo do Espírito Santo. O programa da classe trabalhadora e o programa da classe dominante, de uma elite econômica, aqui representado por um bloco chamado ES em Ação, intimamente relacionado com todos os candidatos a governador que se apresentam. Todos eles são herdeiros e filhos do artunguismo que estão se colocando agora. É o mesmo prato, é o mesmo ingrediente. Muda que um é apimentado, um é bravo, é Bolsonaro e fala grosso, anda de motocicletas, com o mesmo programa. O governador, que é temperado, que é um homem, já não é rústico. Analise um por um, com calma. Veja qual deles não está disposto e interessado em fazer a privatização das nossas riquezas. Tá bom, camarada? É um chamado que faço. Que cada um possa conversar com o camarada de qualquer aspecto da nossa esquerda. E digo mais, da classe trabalhadora, independente de afinidades políticas, para convocar para esse projeto, que é o projeto da classe trabalhadora do Espírito Santo. Obrigado, camarada. Não, vamos fazer o seguinte, é porque agora a gente acaba, ele fica exclusivo para vocês dois. Tá? Você também. Agora, a gente passa efetivamente para a homologação da chapa e da candidatura do Senado. Nesse momento, para homologar as chapas, nós passamos a votação nesse sentido. Nesse sentido, só os filiados ao PSTU podem votar, né? Então, nós
Então, nós vamos votar em bloco.